a democracia. Ou seja, o sujeito oculto dessas críticas estava ali no plenário, né, que é o ministro Dias Toffoli, estava entre os demais ministros na abertura desse ano do Judiciário, e o ministro Luiz Edson Fachin continuou: não errar por omissão e não ceder por conveniência, dando o mapa do que deveria ser, do que deverá ser o posicionamento institucional do Supremo Tribunal Federal. E ainda falou: esse tribunal não é agente passivo, né? Os ministros são responsáveis pelas escolhas que fazem, né? E nos momentos críticos, o tribunal atuou para evitar a erosão da democracia, mas disse que o tribunal precisa passar por uma autocorreção, né? E que a magistratura tem de estar aberta a críticas, saber ser forte o suficiente para não precisar fazer tudo, né? E ainda foi além, diz que unidade não é unanimidade. O que nos une é o compromisso com a instituição. E aí, no final, ele disse que a Carmen Lúcia seria a relatora desse código de ética. Ele foi, então, muito direto, muito claro e muito preciso nesse recado. Ô, Chico, eu quero te ouvir sobre isso também. Eu queria aproveitar e trazer aquele outro trecho do Edson Fachin que eu comentei, falando dessas responsabilidades do Supremo, dizendo que os ministros respondem pelas escolhas que fazem. Eu achei que é uma frase mais direta sobre esse momento que está passando o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir esse trecho? Por favor. Vamos lá. Como sabemos, sociedades democráticas produzem continuadamente pressão por inclusão. Inclusão política, inclusão social, inclusão econômica, inclusão simbólica. Cidadãos e cidadãs demandam representação, direitos e reconhecimento. Essa pressão na democracia é estrutural. Ela não desaparece. Em condições normais, essa pressão é absorvida e processada pelos canais representativos, partidos políticos, legislativo e executivo eleito. É ali que as demandas são agregadas, negociadas, transformadas em políticas públicas. É ali que os conflitos distributivos e identitários encontram mediação. Quando esses canais saturam, quando a fragmentação partidária impede a formação de maiorias estáveis, quando o custo de governabilidade se torna proibitivo, quando a responsividade do sistema representativo cai abaixo de um limiar mínimo, quando a confiança nas instituições representativas se erode, a pressão não desaparece, ela se desloca. Entender isso parece-me fundamental para avaliar corretamente o momento que nós nos encontramos. Isso não significa que este tribunal seja agente passivo das circunstâncias. Ao contrário, o protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Chico, eu achei uma fala muito forte do Edson Fachin e logo depois desse tempo, que foi um tempo de recesso, que de certa forma teve muita pressão contra a instituição, né, contra o Supremo Tribunal Federal e colocando a ministra Carmen Lúcia nesse processo também de desenvolver o regulamento, com a presença dos ministros, presença física, só o Luiz Fux, que não foi porque estava se recuperando de um problema de saúde, mas tentando passar uma imagem também para a sociedade, né? Algo simbólico no momento que está enfrentando todas essas questões. É uma mensagem direta, mas sem aquela coisa panfletária. Ele poderia muito bem também aproveitar essa onda de ataques ao Toffoli, um pouco ao Alexandre de Moraes, e fazer uma coisa meio ali populista, ou vamos combater a corrupção, vamos combater o desvio. Não, é uma linha, é um tom muito bom, é muito responsável, de quem tem a noção assim, completa da história
recente do Supremo, quando ele fala que tudo isso importa, o jeito de comunicar, as palavras, é porque ele sabe que ali, por volta do mensalão até agora, a imagem pública, a importância do Supremo é outra. É o Supremo na televisão, é o Supremo sendo a própria televisão, é o Supremo transmitido, cada ação é discutida na sociedade, não é mais aquela corte que ninguém sabia o nome de ninguém, hoje a gente sabe o nome de todo mundo. Tem gente que sabe mais nomes, sabe mais dizer de forma mais rápida a escalação do STF do que da seleção brasileira. Inverteu totalmente a história do país nesse sentido. Então, é um discurso num tom perfeito, né? Porque ele podia ali ser mais assodado, pegar essa onda, até um pouco essa onda midiática de Paulo Toffoli, Paulo Alexandre de Moraes, e incendiar um pouco a história, não. Ele vai, a responsabilidade é nossa, ou a gente corrige agora, ou vai ficar feio, então vamos corrigir. Pega a Carmen Lúcia, escala a Carmen Lúcia, que é o grande nome para cuidar dessa história, e vamos aplicar esse código, então na hora. Ô Lula, importante isso que o Chico fala, né, sobre esse discurso do Fachin, de pegar o histórico de como o Supremo Tribunal Federal vem lidando com essas questões. Então, de extrair lições de períodos difíceis também para fortalecer o STF. De certa maneira, é isso também. E essa questão também do Código de Conduta, que vem também de uma pressão da sociedade. Então, a sociedade pressionando para algo nesse sentido, apesar de ter uma parte de juízes que estão contra, enfim, mas tem sido uma demanda, né? Isso mesmo, Gabi. O Chico foi feliz e preciso nessa observação dele, porque o ministro Luiz Edson Fachin, ele foi duro sem ser rasteiro. Né? Ele foi institucional sem precisar ser panfletário. E por isso foi um dos discursos mais fortes que eu já ouvi nos últimos tempos de defesa institucional, tentando não criar cisânia dentro do tribunal. Né? Porque a gente viveu tempos em que um ministro brigava com o outro diante das câmeras, ou deixava vazar coisas, e começaram a fazer intrigas, né, de dentro do tribunal contra o ministro Fachin, né, fazendo um trocadilho infame, dizendo que ele era o ministro fraquinho, né? Uma imbecilidade típica, né, de quem criou, né, seguindo a responsabilidade institucional, esse xiste. E o ministro Fachin respondeu à altura, né, com um discurso elevado, duro, direto e deixando claro, não vai colocar a sujeira que se quer apurar embaixo do tapete. E que o Supremo Tribunal Federal não está acima de poder algum. Ele está ao lado, como assim desenhou no arcabouço institucional, né, a Constituição de 1988. O Lula e Chico também, a gente estava aqui comentando sobre a presença física e o simbolismo de ter todos os ministros nessa reabertura do ano judiciário, também o presidente Lula, estando no evento e se posicionando, falando que todos vão pagar pelos crimes que cometeram. Ele fez até uma referência ao envolvimento de fundos da Faria Lima com o crime organizado, essa questão da Operação Carbono Oculto também, da Polícia Federal. A gente tem alguns trechos aqui das falas do presidente Lula. Quero ver esse primeiro também para a gente voltar a conversar sobre esse assunto. Vamos lá ouvir o presidente Lula. Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram ao comandante do crime organizado. Magnata do crime, que vivem no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em alguns dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de sua conta bancária. A Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram. Já vou aproveitar e trazer outro trecho da fala do presidente Lula, falando sobre o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição.
Vamos assistir a mais esse trecho do presidente Lula. Vamos lá. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil divergências políticas têm as ordens pela zona, pelo diálogo institucional e pelas leis. Porque claramente fazendo uma referência à trama golpista e como o Supremo atuou justamente para uma condenação desses envolvidos, né? É importante relembrança, né, de tudo que o Supremo fez para segurar essa onda toda. Você teve ali no capítulo do punhal verde e amarelo essa trama que seria para assassinato. Então, não pode esquecer isso. Porque de uma hora para outra você começa ali a fazer crítica ao Alexandre de Moraes, ao Toffoli, no caso em relação ao Banco Master, no caso eles pisaram na bola em algumas ocasiões, mas não pode esquecer o trabalho histórico. Exato, Lula. Eu quero saber sobre isso também, fazendo esse reforço aqui, a presença do presidente Lula e justamente relembrando todos os acontecimentos, né? Reforçando, olha só, gente, a gente precisa fortalecer o Supremo porque ele foi o guardião da democracia, foi o socorro, né? No momento em que a gente mais precisou da trama golpista, principalmente no símbolo do 8 de janeiro. Olha, a presença do presidente da República é de praxe e a gente sabia que ele ia. Ele falar não é praxe, não é costume e, se eu não me engano, né, ao longo dos 3 mandatos do presidente Lula, foi apenas a 3ª ou 4ª vez que ele falou no abertura de ano judiciário. E ele mandou recado, óbvio, né? Primeiro foi um discurso roteirizado, foi um discurso que tinha um norte, que tinha um rumo. O primeiro rumo do discurso era aproveitar que ele estava ali, junto com os presidentes da Câmara e do Senado, e dentro do Supremo Tribunal Federal, para dizer, olha, eu vetei o PL da dosimetria, que vocês aprovaram lá no Congresso, vocês agora vão analisar esse veto, é do jogo. Agora, tem um juízo, porque o que esse Supremo fez foi evitar um golpe de Estado e as sentenças, a punição foi dentro da regra democrática e fez um aceno óbvio, né, de agradecimento, sem precisar citar o personagem, ao ministro Alexandre de Moraes, ao elogiar toda a condução do processo de punição dos golpistas de 8 de janeiro. Então esse foi o primeiro sentido. Agora, o presidente Lula, nesse discurso, ter usado a expressão os magnatas do crime e não ter usado a expressão eles estão na elite e sim trocado ela por eles estão no andar de cima, é porque ele tem um desprezo absoluto por quem se acha elite e não é, né, apenas porque tem dinheiro. E colocou nesse cenário dos magnatas do crime a Faria Lima. O crime que é financiado pelo mercado financeiro. Mercado financeiro que não admite, que tem recalques profundos e históricos de reconhecer a mudança social que se fez no Brasil nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, naquela sucessão pacífica e tranquila dos 8 anos de mandato de Fernando Henrique Cardoso para o primeiro ano, né, de governo do presidente Lula em 2003, né,
prioridade da agenda dele, que é o combate ao crime, sem esquecer os crimes financeiros, que é o que está em pauta nesse momento. O Lula e Chico também, aí eu queria voltar os nossos olhares para o Congresso, para o que falaram essas lideranças na reabertura do Legislativo, né? Primeiro tem o presidente da Câmara, o Hugo Mota, defendendo o poder do Congresso Nacional de destinar os recursos públicos via emendas parlamentares. Isso estava no discurso dele, importante, ao mesmo tempo que ele prometeu acelerar o debate sobre o fim da escala 6x1. Então parece que há recados aí de queremos emendas, então a gente acelera a votação do fim da escala 6x1. O Davi Alcolumbre também falou, defendendo a autonomia do Congresso, foi na mesma linha, dizendo que a autonomia ali, a harmonia, melhor dizendo, entre os poderes não significa abrir mão das prerrogativas do Legislativo. E aí o presidente Lula não foi nessa cerimônia, quem foi o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Foi um texto que foi levado nessa reabertura do Legislativo e foi lido pelo primeiro secretário da Câmara, o deputado Carlos Veras, do PT, e é um texto do presidente Lula listando quais são os projetos que são considerados prioritários para o governo nesse ano. Então, eu acho importante falar sobre eles e, mais uma vez, ressaltando aqui o fim da escala 6x1, acordo Mercosul-União Europeia. Semana passada estava também um tweet do Hugo Mota, que já fez reunião de líderes na semana passada, né? Segurança pública, que vai ser fundamental esse debate para as eleições. Pacto contra feminicídio, também, claro, que está dentro da segurança pública. E regulação do trabalho por aplicativos. Então, parece que a sinalização é essa, né? Segurança, olhando, claro, para feminicídios também, e o fim da escala 6x1 e as relações de trabalho, né? Pejotização. Esses assuntos vão estar em alta nesse ano na discussão do Congresso e são pautas prioritárias. O governo elege, principalmente, eu acho que o fim da jornada 6x1, eu acho que essa é a grande bandeira, né? A grande bandeira. Porque eu não acredito que a questão da segurança consiga ser votada com vitória, se votada com vitória de governo. Acho que a direita e a extrema-direita não abrem mão de ser donas dessa bandeira, então vão complicar bastante esse meio campo. O governo vai para essa eleição com o que tem de argumento. Já fizeram Frankenstein dos projetos também. Já deturparam tudo. Então, eu não acredito que vai sair grandes histórias nessa área de segurança. Mas a 6x1 é possível. Essa questão do Mercosul é quase uma coisa burocrática, o país inteiro quer, não tem como... Aliás, o Mercosul inteiro. Mas não o tem Mercosul como. já está... Seria demais se o Hugo Mota, né, vai e atrapalha a brincadeira agora. Parece-me, né, Lula, que a gente tem o Hugo Mota correndo atrás do enorme prejuízo que ele teve em estar fora da sintonia com o Palácio Planalto. É ano eleitoral, ele precisa demarcar esse terreno como aliado do governo. Ele disputa uma eleição no Nordeste, ele disputa uma eleição de sertão paraibano, ele precisa ter alguma ligação com a ideia de governo Lula. Ô Lula, eu quero passar a palavra para você, só ressaltar fazer uma observação aqui, porque o Icélio conversou com exclusividade com o Guilherme Boulos, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência e que vai encabeçar essa discussão do fim da escala 6x1. Então, isso é importante também. Essa proposta ela vai estar nas mãos do Guilherme Boulos e ele deu um posicionamento sobre isso para a gente. Eu acho importante trazer esse trecho aqui da fala do ministro e já volto com seu comentário. Lula, vamos lá então assistir o Guilherme Boulos. Olha, eu acredito que o fim da escala 6x1 vai ser aprovado no Congresso Nacional esse ano. É uma pauta com ampla adesão popular, mais de 70% da população brasileira defende o fim da escala 6x1. O governo do Lula comprou essa pauta, entendeu como uma pauta importante, prioritária, então que a tendência é o governo entrar com um projeto de lei de urgência constitucional, que tem um prazo para ser votado. O projeto de urgência constitucional tem um prazo, senão ele tranca a pauta legislativa. Então vai ser votado, vai ser apreciado. Só quem é contra isso é quem está no Congresso para defender o interesse de grande empresário. Essa é a realidade. E tem, de fato, no centrão, sobretudo na direita, na extrema-direita. Agora,
pessoas vão ter a coragem de botar a digital delas contra o trabalhador brasileiro, contra 70% da população que quer garantir o mínimo de tempo de descanso para as pessoas a 6 meses da eleição. Então, eu acredito que nós temos condições reais de aprovar, de ganhar a batalha pelo fim da escala 6%. Aí a fala que foi uma entrevista com exclusividade ao Cláudio Lourenço. Lula. Acho que Lula não está nos ouvindo. Foi minha conexão. Tive uns segundos ali para perceber que era uma questão de conexão. Mas muito importante essa entrevista exclusiva aqui ao ICL Notícias, justamente porque o ministro Boulos ele vai encabeçar essa proposta de redução da jornada de trabalho, Chico, e porque ele tem um trânsito, essa função ali do Boulos é bem estratégica, né? Ele tem um trânsito parlamentar. Sim, Lula, você está de volta. Estou de volta. Trocaram um cabo aqui. Bom, mas a escala 6x1, a escala 6x1 é a prioridade zero, né, desse primeiro semestre, e eu acho que há muitas chances de ela ser votada e passar, porque se tornou uma pauta além da bancada governista. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi pacificado com um gesto do governo federal que mandou, junto com a MP do Gás do Povo, que é uma medida provisória que tem um alcance social imenso, vai alcançar cerca de 50 milhões de brasileiros, 15 milhões e meio de residências, mandou junto com essa MP, a MP que cria o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, que será sediado em Patos, cidade dele, cidade onde o pai dele é prefeito, e o pai dele é candidato ao Senado, né, e tem a pretensão de ser candidato ao Senado numa chapa de apoio do presidente Lula. Então, essa situação está mais ou menos pacificada. E volto a dizer, porque eu disse isso semana passada, concordo com o Chico, a questão da segurança pública não será resolvida esse ano, aquele PL da segurança pública não será aprovado esse ano, porque o governo está numa fase de rever toda essa legislação. O governo trocou o secretário nacional de Segurança Pública na semana passada, assumiu a pessoa que era secretário do Piauí, que tem uma interlocução muito grande com os outros secretários estaduais e que é considerado, apesar da aparência de ser uma pessoa tranquila, suave, é considerado em linha dura, mas com muito diálogo com as polícias civis e militares de todo o país. Então, há uma esperança de que isso mude ao longo desse ano, essa interlocução, para se construir um consenso para o 4º mandato no ano que vem, havendo a reeleição do presidente Lula. E mais um tópico que você tocou aí, Gabi, a questão dessa epidemia vergonhosa de feminicídio. Isso sim, não só o governo, mas a oposição, eles têm que se unir para aplacar essa explosão de assassinatos, de violência contra mulheres que está tomando conta do país inteiro. E vamos lembrar, é ano eleitoral e as mulheres são 54% do eleitorado brasileiro. Então tem um peso específico e passou da hora de o trade político se reunir e tomar uma decisão para, de fato, endurecer a legislação contra esses feminicidas. Exatamente, Lula. A gente não aguenta mais abrir páginas de noticiário e ouvir que mulher foi arrastada no carro, todo dia, toda hora. Correu atrás de mulher com faca no meio da rua, que já tinha medida protetiva. Então, realmente, vai ser uma bandeira importante de discussão para o governo federal. Lula, muito obrigada, querido. Bom ter você aqui com a gente, bom estar de volta aqui. Eu que agradeço a vocês, até amanhã. Um beijo, Gabi, até logo. Diga, até mais, meu cara. Ele citou esse personagem do Piauí, é o Chico Lucas, ele era secretário estadual da Segurança Pública em Teresina, e o trabalho dele virou modelo para
a esquerda, para a segurança pública da esquerda no Brasil, porque foi o único Estado que conseguiu combater roubo de celular, que conseguia ter o maior número possível de celulares preventivos. Teresina, esse ano que passou, viveu várias semanas sem crimes, então ele conquistou uns épicos ali na segurança pública do Piauí, que acabou impressionando o PT. Por isso que ele vai para o governo Lula, lá para a Secretaria de Segurança do Ministério da Justiça. Excelente, Chico Sá. Você está sempre Opa! aqui trazendo os pormenores de todas as informações. Embora! Ô Chico, na semana passada a gente teve o mapa da mina aqui no ICL, aquelas previsões para a economia, e a gente traz as previsões todo começo de ano para ter uma ideia de como é que vai ser para a economia do mundo inteiro ao longo de 2026 nesse caso, né? Então o Eduardo Moreira conversou na semana passada trazendo todo esse panorama e para quem não conseguiu assistir, tem a oportunidade de assistir ou assistir de novo, né? Você já assistiu também? Eu vi porque eu não sou bobo, né? E como eu não sei cuidar de dinheiro, Também não é comigo, não. eu vou ouvir quem sabe, né? É isso, a gente tem que ouvir quem sabe, até para não cair em fraude. Meu dinheiro é tão pouco, se eu perder a metade, eu vou embora de São Paulo, acaba tudo. Aliás, a gente conhece pessoas que caíram, por exemplo, na fraude do Banco Master e agora estão nesse aperreio. De ontem para hoje mesmo já teve o efeito do ficto, que é mais uma queda no sistema financeiro brasileiro, então tem que ter muito cuidado. É isso. Então, gente, para realmente você saber onde está pisando, é melhor ter informação, e é informação verdadeira, de qualidade, que a gente traz aqui no ICL, o Edu Polar segundo Dias, a Débora Maganha também de noite para trazer o melhor dessas previsões para vocês. Então vai lá em icln2.com.br, vale a pena, deixa o seu e-mail que você começa o ano bem informado para entender os rumos da economia para esse ano. E vamos chamar a nossa formação completa, nossa seleção. O Luciano está de volta, meu amigo. Senta, por favor, aqui na nossa chegando, Gabi. onda para conversar com a gente. Volta você de volta, Rodrigo. Vem. Volta aqui com você. Falamos do Nordeste, o homem deu uma volta boa ali, ó. Com várias dicas Tá bronzeado, né? de sair desse clima paulistano, com várias dicas do Chico Sá. Rodei, inclusive, pelo Cariri. O cara foi ali pelo miolo do Brasil. Normalmente as pessoas só vão praia da Bahia, praia de Pernambuco, praia do Ceará. Tudo bem, maravilhoso, mas pô, o Nordeste tem outros lugares, tem outros caminhos. Então, de 16 dias, 10 dias é porque no miolo ali, Rio São Francisco e Cariri. Depois peguei uma praia também, que ninguém No final tem direito a praia. 6 dias de praia, né? Nas Alagoas. Que maravilha. Olha, a pele tá até diferente, os sorrisos. Tá uma leveza aqui, né? Muito bom. Gente, muito bom. Tirar férias é bom demais. E voltar também, Rodrigo. Você de volta aqui pra gente continuar falando de política. Agora um pouco de falar da reabertura. Só tá o pedido aqui que o próprio Rodrigo. E eu já queria atualizar aqui essas questões todas na direita e na extrema-direita ligadas às eleições, que a gente está falando muito aqui. Semana passada a gente teve o anúncio de que o Flávio Bolsonaro está querendo o Zema como candidato a vice na chapa junto com ele. E ele está querendo agora, o Flávio, lançar o Nicolas Ferreira, deputado federal, ao governo de Minas Gerais, numa aliança junto com o Centrão. Então, conversando ali com a Federação do União Brasil, junto com o PP, tudo vai depender da posição do governador atual, né, o Romeu Zema, lá de Minas, que é justamente cotado agora para ser o vice na chapa com o Flávio nessa disputa pela presidência. Aliás, que chapa, né? Meu Deus do céu. Mas do ponto de vista da estratégia eleitoral, eles estão certíssimos. Eles Né? querem um palanque forte. Claro, não, assim, claro, não é torcida, mas observação. Tem que montar palanque forte em Minas Gerais. E o Flávio Bolsonaro está, inclusive, tentando fazer um movimento de trazer o Zema para ser o vice dele, Flávio, para tentar ganhar em Minas. Tem aquela história que, na verdade, são os fatos, né? Todo mundo que ganha em Minas ganha a eleição. O PT ganhou em Minas quase todas, perdeu em 2018. E aí o Bolsonaro faturou a eleição nacionalmente. Então, o Lula, em 2022, ganhou em Minas por um pouquinho só. Por um pouquinho. E ganhou nacionalmente também por uma margem estreita. Então, o Flávio sabe que precisa fazer um palanque forte em Minas. Está cotando até o Zema para ser o vice.
Não sei se vai ser, porque o Ciro Nogueira também quer essa vaga de vice, né, Chico? Mas está tentando também uma parte do bolsonarismo convencer o Nicolas, que não está querendo muito não, Gabi. Não sei se ele está querendo valorizar o passe dele. Eu acho que Não tem, né? não vai, viu? Não vai. Ele não vai botar cara na eleição do executivo agora. E também eu acho que, Chico, Minas Gerais é um estado muito grande, com muito município, e tem que fazer acordo com os prefeitos. O Nicolas não tem esse perfil. Ele não tem a política, ele não faz política, né? Ele faz barulho em rede, isso é uma coisa. Outra coisa é a política do dia a dia, montar palanque. O próprio Nicolas já se pronunciou dizendo que ele não pretende concorrer ao governo de